A todos, feliz do estudante aí, né, o dia de vocês. Aí, hoje, apesar de não ser feriado, assim como o dia do professor também não é, né, mas é o dia, né, em homenagem aí a vocês, né, eu diria até a mim também, porque o professor sempre é estudante aí também. Nós estamos tendo aí a nossa segunda aula síncrona da disciplina. Na semana passada eu tinha mencionado que ia colocar o calendário e eu dei uma olhada, né? E as aulas síncronas a gente vai manter o sistema de uma aula por semana, ou seja, vai ser às quartas-feiras, preferencialmente. Eu coloquei lá algumas quartas-feiras, eu acho que com exceção de alguns feriados que vai ter no meio, a gente vai ter a nossa aula síncrona, lá nas quartas-feiras. Aí as segundas-feiras, elas não vão ser usadas a princípio, só se por acaso acontecer alguma coisa excepcional e a gente não puder ter aula na quarta-feira, aí a gente vê aí o que é que faz, né? E eu também, à medida que o curso for evoluindo, eu vou passando atividades assíncronas para vocês fazerem e entregarem, e isso aí vai contar como parte aí do curso. Então, o que é que eu vou trabalhar? Eu coloquei aqui um slide que está aqui de computadores. Tem um conteúdo que tem algo da ementa nossa, né, que não sei se vocês se lembram, na ementa falava alguma coisa como modelo OSI, tipos de redes, essas coisas aí mais genéricas, às vezes um pouco chatas, porque trabalha mais com terminologia, mas está na nossa ementa e todo curso tem que ter uma introdução, então a gente vai começar por essa parte, né, de introdução às redes. Então, deixa eu parar aqui o compartilhamento e agora está o slide aí que eu vou trabalhar ao longo dessa aula de hoje, né? Espero concluir. Afinal, é mais terminologia do que propriamente um conteúdo novo e complexo. E qualquer coisa aí, dúvidas, vocês podem aí se manifestar ou através do chat aí, ou pode usar aí o áudio, né? Então, para você ter uma rede de computadores, a gente tem que ter mais do que um módulo processador. Então, a gente começa uma definição, né? Uma rede formada por um conjunto de módulos processadores capazes de trocar informações e compartilhar recursos interligados por um sistema de comunicação. Isso aqui, meios de transmissão e protocolos. Então, vamos destrinchar um pouco essa definição. Aqui nós temos uma figura clássica, né, que nós estamos representando esses módulos processadores por computadores do tipo desktop, que estão colocados aqui. E vocês notam que tem aqui uma espécie de ligação, isso aqui poderia estar representando um meio de transmissão, um cabo trançado, um cabo de fibra, por exemplo. E aqui a gente tem uma rede e do outro lado a gente tem também um outro módulo processador que tem aqui uma palavrinha aqui, servidor. Então, isso aqui com computadores do tipo desktop e um computador atuando aqui como servidor, é a figura clássica que nós tínhamos de uma rede de computador. Mas, hoje em dia, né, você vê que várias outras coisas podem se enquadrar nessa definição. Por exemplo, um modo processador, se você tiver um relógio inteligente que se conecte à rede, isso também faz parte aí da sua rede de computadores, né? Então, tem uma infinidade aí de dispositivos que a gente tem hoje em dia, televisões, impressoras, vários módulos processadores, que uma vez que eles estejam interligados através de um meio físico de transmissão
e que usem protocolos, né, ou seja, a parte do software em comum, eles fazem parte de uma rede, né? Então, essa é uma definição bem geral que abrange as redes existentes que nós utilizamos hoje em dia e também abrange as redes do passado, né, que seguem essa linha dessa figura que está colocada aqui. Então, para que é que eu vou utilizar uma rede? A gente tem diversas aplicações, a gente poderia separar as aplicações em comerciais e domésticas. Em termos de aplicações comerciais, um dos principais usos é o compartilhamento de recursos. Então, ao invés de você comprar uma impressora para cada salinha lá pense, por exemplo, lá dos gabinetes dos professores da Univasf, num colegiado você tem uma impressora por colegiado. Então, você liga essa impressora em rede e vários professores que podem utilizar esta impressora. Então, você tem um compartilhamento de recursos, a gente pode compartilhar também licenças de software, né, também nessa linha e várias outras coisas, dependendo da necessidade. A gente tem a maior confiabilidade por meio da replicação de fontes de dados. Hoje em dia, se utiliza bastante a famosa nuvem. Então, o que a nuvem faz é replicar os seus dados por vários lugares. Então, não corre o risco, por exemplo, de cair um raio em um determinado local e você perder todas as suas informações, né, já que aquilo está replicado. Não é o sistema do CNPq, lá do Ministério da Ciência e Tecnologia, né, que o currículo Lattes ficou fora do ar por um tempo, aí provavelmente eles não utilizavam aí essa replicação de dados, então quando eles perderam o servidor, eles ficaram lá esperando consertar aquilo dali para poder viabilizar os sistemas novamente. A gente ainda tem a economia de dinheiro. Hoje em dia nós utilizamos softwares de mensagem de texto, videoconferência, que nossa aula é um exemplo desse tipo, né? A Univasf está economizando bastante dinheiro com nós professores e vocês alunos trabalhando em casa. Então, nós estamos gastando a nossa energia e graças a esses meios de comunicação, nós estamos gerando uma economia para a universidade e, por consequência, para o governo federal, né? Então, a gente tem essas aplicações, né? Além disso, nós temos uma comunicação mais eficiente, com a velocidade maior do que você teria se tivesse que levar as pessoas para serem atendidas pessoalmente em determinados locais. E, além disso, hoje em dia não dá para você falar de comércio sem o comércio eletrônico, que foi algo que, com essa crise que nós tivemos na pandemia, que se sobressaiu e cresceu ainda mais, né? Então, essas são algumas aplicações comerciais que dá para ver que justifica o uso de redes cada vez mais sofisticados para atender esses requisitos. A gente tem um modelo que é utilizado em geral em uma rede de computadores, que é o modelo cliente-servidor. Normalmente, o que é que você tem? Você tem alguém que precisa de algo, então ele requisita algo a alguém. Esse que faz a requisição é chamado de cliente. Então, imagine aí que eu estou querendo uma página, um conteúdo, então eu peço aquele conteúdo e uso a rede e alguém, né, nesse caso aí o servidor, ele retorna aquele conteúdo ao cliente. Há outros modelos, nós vamos ver isso quando estivermos tratando de aplicações, como o modelo peer-to-peer, ou P2P, ou se a gente quiser usar a sigla, que ele é como se fossem máquinas do mesmo nível, como se fossem clientes, né? Parecido o sistema cliente-servidor, só que tem alguns requisitos aí que diferem um pouco desse sistema.
Normalmente, em uma arquitetura cliente-servidor, o servidor vai ser uma máquina que tem que estar sempre ligada, que é para poder você prestar o serviço. Se o servidor estiver desligado, você não tem o serviço. É como nós temos aqui esse sistema de conferência web da RNP que eu utilizo, ele precisa de uma autenticação na Univasf, né? Um servidor, você tem lá um servidor que faz a minha autenticação, ele vai verificar meu login e senha para poder liberar o serviço. Se, por acaso, o servidor estiver desligado na Univasf, eu não tenho acesso a esse serviço, porque eu, agindo como cliente, não vou conseguir contactar o servidor que vai me proporcionar aquele serviço, né? Então, é bastante importante aqui entender um pouco essa arquitetura cliente-servidor. Se o servidor estiver fora, então a aplicação fica fora do ar, porque você não tem para quem recorrer, né? Então, normalmente você tem processos na máquina cliente, então um processo é um jargão de sistemas operacionais, o pessoal que faz a disciplina de sistemas operacionais conhece um pouco melhor sobre processos, e se a gente pode dar uma definição simples de um processo, é um programa em execução. Então, às vezes, quando você abre uma determinada aplicação, você cria vários processos, como um Google Chrome, ele cria vários processos, e cada processo desse, um processo cliente, ele se comunica com um processo servidor através da rede. O que é que ele faz? Ele faz requisições e o processo servidor fornece as respostas. Basicamente, tudo no modelo cliente-servidor está nesse nível, né? Os clientes realizam as requisições e os servidores, os processos servidores, dão a resposta para o conteúdo que você deseja. Vimos inicialmente aplicações comerciais, temos também várias aplicações domésticas. Por exemplo, nós podemos ter acesso à informação, podemos nos comunicar com nossos amigos, familiares e demais pessoas, né, através de redes sociais, ferramentas de comunicação e entretenimento, né? Podemos assistir filmes por streaming, Netflix e assim por diante. O comércio, nós podemos comprar várias coisas hoje em dia, pedir comida por aplicativo, né? E também jogos. Então, essas aqui são, a gente poderia dizer, aplicações gerais que nós temos em uso doméstico, né? Atualmente, com a pandemia, a gente meio que está misturando doméstico e comercial dentro de casa, mas a gente vê que ficar sem rede hoje é algo impensável, né? Você ter módulos processadores, computadores que não estão ligados em rede, então é a mesma coisa aí que você ter um carro e não poder andar nele, né? É algo que eu poderia dizer parecido. Então, além disso, né, o que é que a gente poderia acrescentar em relação a essas aplicações? Logo no começo das redes, a gente tinha a maior parte dos usuários fixos, imóveis, né? Ou seja, você tinha um computador do tipo desktop ou uma estação de trabalho que ela estava lá instalada lá em um determinado local, com um cabeamento fixo ligado aos equipamentos de rede, mas você não podia deslocar aquilo dali. Isso mudou bastante nos últimos anos e, hoje em dia, basicamente o acesso das pessoas envolve a palavra mobilidade. Então, a gente tem usuários móveis das redes que concentram a maior parte aí. Então, o que é um usuário móvel? É alguém que está com um dispositivo que normalmente é um dispositivo que usa uma conexão sem fio, e, além disso, ele pode se mover e vai perder o seu serviço.
Então, imagina você estar com o seu telefone, o seu smartphone, está usando lá uma conexão 4G, você pode se deslocar ao longo da cidade, tendo mobilidade e não perdendo o seu acesso à rede. Então, isso é algo importante. Você pode ter também mobilidade aí com redes do tipo Wi-Fi, mas a mobilidade para redes Wi-Fi já vai requerer você ter vários pontos de acesso instalados ao longo do percurso. Eu acredito que lá na Univassal a gente teria uma espécie de mobilidade na rede Wi-Fi interna, porque é possível você se deslocar na rede Wi-Fi e passar de um ponto de acesso para outro sem perder a conexão. Mas, normalmente é isso. Mobilidade está associada a uma conexão sem fio, mas não quer dizer que todo sem fio está tendo mobilidade. Mobilidade você precisa se mover, né? Não é ficar com o notebook parado em um determinado local. Então, aplicações móveis, elas deram um upgrade muito grande, principalmente pela questão da geolocalização. Geolocalização com serviços de GPS e rastreamento aí de torres de telefonia, ele permite você oferecer serviços com base na localização do usuário. Experimenta aí você viajar para um local e você vai notar aí que as propagandas que estão aparecendo lá numa rede como o Instagram, né? E essas propagandas, elas já são adaptadas para o local que você está, para o novo local que você está. Então, alguém, de alguma forma, está usando a sua localização para oferecer alguma coisa para você comprar. Então, é algo aí bastante importante. A gente poderia levantar também alguns problemas que têm que ser lidados, são as que a gente chama de questões sociais. Antes das redes, a gente não tinha aí uma boa parte desses problemas, ou então eles não tinham a repercussão que tem hoje em dia. Então, o que a gente poderia citar? Nós temos pontos de vista polêmicos, né? Alguém aí que tem alguma fala, por exemplo, que repercute bastante e aquilo dali toma uma dimensão muito rápida, né, muito extensa, aí num tempo muito curto. Então, é algo que se tem que ter bastante cuidado para não ter as suas falas e coisas tiradas fora de contexto, para não criar um problema. Então, a gente tem isso, né? A sua expressão hoje em dia não está restrita a um local, você pode virar um meme global ou algo desse tipo. A gente tem várias coisas negativas, por exemplo, a apologia a coisas proibidas, drogas, armas e qualquer coisa do gênero. Assassinato de reputações, muita gente sofre com isso. O bullying, eu estava vendo uma matéria aí que está muito problemático essa questão com o ensino remoto, principalmente envolvendo adolescentes que estão tendo essas aulas que os colégios obrigam eles a ligarem a câmera e tem gente aí que fica zoando do nariz da pessoa, do cabelo e coisas aí, a ponto das crianças, os adolescentes não quererem mais mostrar a cara, né? Algo bastante complicado. Nós temos também o deepfake, que é você conseguir usar algoritmos para forjar vídeos com determinadas pessoas. Por exemplo, você tem lá, bota lá a imagem do presidente lá num vídeo que ele não fez, né? E o deepfake, ele permite você fazer essas coisas e com uma boa fidelidade. Tem a cultura do cancelamento, hoje em dia, né? Então, vê que tem várias coisas que isso daí, há 20 anos, as pessoas não precisavam se preocupar com isso, e hoje, realmente, elas precisam, né? É algo que é preciso instruir e se preparar para esse tipo de coisa.
A gente tem ainda coisas que causam prejuízo financeiro, principalmente para empresas, né? A pirataria em larga escala, a espionagem e o vazamento de dados em grandes corporações. Isso é algo muito crítico hoje em dia. Eu acho que não existe ninguém na face da Terra que não tenha tido seus dados, pelo menos alguns poucos dados vazados, que sempre acontece isso, né? A gente tem, de vez em quando, surge algum perfil, alguma coisa que mostra dados vazados de brasileiros, e isso daí é algo muito problemático aí. A gente tem isso que é ilegal e tem o que é legal, que é corporações como o Google, que, com o consentimento da gente, eles traçam perfis de comportamento dos usuários. Eles dão algo de graça para a gente e a gente vende a nossa privacidade para eles, né? Para eles usarem para vender produtos para a gente. E tem ainda, né, outros problemas como roubo de identidade e desvio de recursos. Então, note que tem muita coisa aqui que a gente tem que lidar com isso. Ou na esfera pessoal, ou na esfera profissional, quando vocês estiverem atuando em empresas, né? Por exemplo, quando ocorre um vazamento de dados em uma grande empresa, às vezes ela tem que pagar uma indenização para as pessoas que foram afetadas. Então, é algo que isso vai ter que contar aí com profissionais de segurança da informação para evitar que isso ocorra, né? Quando você tem problemas desses que ocorrem com familiares, a gente também tem que estar atento, né? Recentemente aí teve casos aí ganharam a atenção na mídia de suicídios de jovens aí por conta de bullying digital, né? O bullying aí, essas crianças, esses adolescentes já deviam não estar bem e não suportaram aí ter as suas vidas arruinadas por conta da exposição negativa. Então, algo bastante preocupante que nós temos que estar atento, né, para nós não sermos as vítimas dessas coisas aí, né? Não termos prejuízos tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, visto essas questões, nós temos ainda o hardware da rede, ou seja, os equipamentos usados para transmissão. Isso vai variar muito de acordo com o tipo de rede e tem uma classificação aqui que é um pouco antiga, mas eu acho que ela ainda pode refletir as coisas mais modernas. Então, a gente tem duas classificações, segundo a tecnologia de transmissão e segundo a escala. Tecnologia de transmissão é basicamente as redes de difusão ou ponto a ponto. Acho que tem algo aqui sobre isso. E, segundo a escala, a gente está pensando em tamanho. Então, prosseguindo, rede de difusão, a ideia de uma rede de difusão é quando você tem alguém transmitindo para muitos. Então, imagina aí que você pega uma antena de TV, você transmite a mesma coisa para vários receptores que estão recebendo aquele tipo de programação. Então, é um para muitos, né? Ou poderia um para um grupo aí. Aí tem o tipo de coisa, né? Mas a ideia é que o meio de transmissão ele é acessível para todos. Aí tem os vários tipos aí de redes de difusão. Então, a ideia é que todas as máquinas elas compartilham um único canal. Quando a gente está pensando, né, pega aí o caso da telefonia, uma rede Wi-Fi aí da sua casa, eles estariam nessa categoria de redes de difusão. Já as redes ponto a ponto, você tem uma conexão específica entre pares de máquina. Então, se a gente pensar em um cabo que liga uma máquina a outra, a gente está pensando em uma rede ponto a ponto, né? Tem alguns casos que você tem ponto a ponto em algumas interconexões. Pega, por exemplo, as redes lá, imagina que você tem uma rede doméstica e lá você tem um modem ADSL. Aí aquele modem ADSL,
ele está ligado lá a um equipamento da operadora através de uma conexão ponto a ponto. Então, você pode ter dentro da sua, em casa, uma rede Wi-Fi, tá? Que está uma rede de difusão, mas lá na sua rede de difusão, você tem um roteador que está ligado a um modem, e aquele modem está ligado ponto a ponto a uma rede da operadora. Então, às vezes, essas coisas se misturam. Você tem difusão em ponto a ponto misturados aí para formar redes maiores, já que uma rede ela nunca está sozinha. Em relação à escala, a gente vai aumentando o tamanho. Então, imagina aí que você está dentro lá de um carro, e dentro do carro você tem um celular que está conectado ao som do carro. Então, ali você tem uma distância curta. Normalmente, a gente chama isso ali de uma rede PAN, ou rede pessoal. Aí, à medida que a gente aumenta o tamanho, aqui para algumas dezenas de metros ou até quilômetros, a gente tem uma rede local, uma LAN. Depois você aumenta, você tem uma MAN, e depois você tem uma WAN, uma rede ampla. E a gente poderia colocar a internet como uma rede que interliga várias dessas outras redes, então ela não estaria nesse meio aqui específico. Então, só para detalhar um pouco mais, redes PANs, os exemplos de redes PANs, um computador ligado a seus periféricos. Eu aqui estou usando o mouse sem fio, então seria um exemplo de uma rede PAN. Um fone ligado ao celular via Bluetooth, também um exemplo de rede PAN. Já a LAN, elas são a maior parte das redes privadas que a gente utiliza. Então, elas podem variar de algumas dezenas de metros, como nas nossas casas, ou até tamanhos maiores, como lá na Univace, nos campos, né? Normalmente, eu acho que na Univace você pode chegar aí a uma cobertura da ordem de 1 quilômetro. Eu acho que pode já chegar a algo aí do gênero. E você pode fazer algo maior, né? Vai depender dos seus equipamentos. Então, essas LANs, elas podem ser cabeadas, ou sem fio, ou mistas. A lá da Univace é uma mista. Você tem uma mistura lá de cabeamento e com rede sem fio. Quando elas utilizam tecnologias cabeadas, normalmente a gente está falando do padrão I3E 802.3. Então, I3E é um órgão internacional que padroniza aí várias coisas. E nas redes, a gente tem essas coisas que começam com 802. 802 são padrões de redes. Então, lá no 802, você tem uma subdivisão, 802.3, que são as LANs sem fio, com fio, ou as LANs cabeadas. Então, o padrão numa rede cabeada, você tem um computador que ele é ligado por um cabo a uma porta de um comutador, ou switch, a gente chama de switch. Então, switch lá, uma caixinha lá que tem várias entradas com várias portas, e você vai lá e coloca um cabo. E aí vai depender do período que você está e o padrão que se utiliza. Se já tem velocidade de 10 megabits por segundo, depois 100, atualmente a gente está nessa faixa dos gigabits por segundo, tem algumas, e possivelmente, para quem precisa, você já tem velocidades maiores, porque esses padrões estão evoluindo. Lá na descrição, eu coloco do curso, eu coloco uma notinha lá da Wikipedia, lá que vocês podem consultar quais são os padrões que estão em uso atualmente. Você vai ter 802.13, alguma coisa tipo Y, U, não sei o que lá, né? Vai aparecendo umas letrinhas aqui depois do 3, de acordo aí com o grupo de trabalho subdivisão do padrão. Nós temos ainda nas redes locais, as redes sem fio, o famoso Wi-Fi, que na realidade está se referindo ao padrão I3E 802.11, conhecido como Wi-Fi. E esse também evoluiu bastante. Nós, hoje em dia, temos tecnologias que você pode combinar várias antenas nos
pontos de acesso. Então, antigamente você só tinha uma antena, hoje você bota 3, 4, 5, aí vai depender do padrão que você está utilizando. E isso aí permite você agregar velocidade. Então, as velocidades, que lá no G era algo de 54 megabits por segundo, hoje você já tem gigabits por segundo que podem ser alcançados usando os mais recentes. Então, esse aqui você tem também as letrinhas 802.11g, N, AC, AD, e assim vai. Também tem uma nota lá sobre isso, vocês podem consultar aí quais são os padrões mais recentes. E você interliga essas redes sem fio à rede cabeada através de um elemento que a gente chama de ponto de acesso. Então, o ponto de acesso, ele tem uma antenazinha lá que vai se comunicar com os seus dispositivos que implementam esse padrão. Ainda tem algumas redes que a gente poderia colocar como metropolitana, possivelmente aqui, muitas dessas redes aqui não estão mais em uso atualmente, mas está aqui, né? Rede MAN tem um padrão 802.16 chamado de WiMAX, que eu acho que ele morreu. Atualmente aí não se utiliza isso mais por aí. Tem também poderia citar, não sei se está aqui, as redes de cabo coaxial, também é algo que tinha lá para televisão, atualmente aí não, pelo menos aqui no Brasil, não se utiliza mais muito isso aí. E aí, né, você tem as suas redes locais e a gente vai fazer essas redes locais se comunicarem com outras redes locais. Então, esse conjunto todo de redes aí conectadas, a gente chama de uma rede WAN. WAN quer dizer Wide Area Network, né? Uma rede numa área ampla. Aí, ela vai cobrir uma distância grande. Normalmente é um país ou um continente. O que é que você vai ter? Você vai ter redes locais aí, que essas redes locais elas estão ligadas aqui nessa bolinha que a gente vai estudar depois, que são roteadores. Então, esses roteadores permitem você rotear a informação de um lugar para outro. Então, você pode fazer com que uma rede local se comunique através de outra, com outra, né, através de um elemento que a gente chama de subrede. Então, tem lá a subrede, vários roteadores que estão interligados, e eles também têm conexões aí de alta velocidade, e com isso a gente pode interligar uma rede WAN. Um exemplo que eu poderia dar para vocês de rede WAN é a Rede Nacional de Pesquisa, a RNP. Podem pesquisar, né? A gente está utilizando a ferramenta aí da RNP, mas a RNP tem um backbone, a espinha dorsal dela que tem vários roteadores e vários caminhos de fibra ótica espalhados aí pelo país, que ela está interligando as principais instituições de pesquisa do país, as universidades federais, institutos federais, tem ainda órgãos de desenvolvimento privado, né, e tem um bocado de coisa nisso daí. A gente poderia colocar a RNP como um exemplo de uma rede WAN, que está interligando várias redes locais, a rede da Univasf, a rede da UFPE e assim por diante. E, finalmente, né, aqui ainda temos aí a questão da tecnologia utilizada. Normalmente o tráfego é de grandes volumes de dados, então você vai precisar de tecnologias que deem vazão a isso. E as tecnologias que dão vazão a essa quantidade de dados, elas são tecnologias que usam fibras óticas, a luz. E aqui a gente tem alguns padrões, como SONET e SDH, que são padrões que utilizam fibras óticas. E o ideal é que você tenha fibra espalhada aí por todo o território que você interligue. Mas, às vezes, você tem obstáculos naturais que não permitem isso e, por essa razão, se utilizam satélites para vencer as distâncias. Satélite nunca é ideal, porque satélite leva muito mais tempo para a informação chegar de um lugar para o outro, né?
Imagina aí que o satélite está lá no céu, ou então você vai ter que fazer a informação subir lá para o céu e depois descer. Então, vai levar uma boa distância. Além disso, pode ter uma condição climática adversa, como uma chuva muito forte, uma tempestade solar, que pode fazer com que a comunicação fique ruim. Então, não é o ideal. O ideal é que você tenha fibras espalhadas, é o que a gente tem hoje em dia, cabo submarino de fibra interligando a América do Sul até a África, a Europa, até a América do Sul até os Estados Unidos, né? E esses cabos aí é que transferem a maior parte dos dados do planeta, porque você não pode confiar em satélites para essa questão, né? Porque satélite ele não é tão confiável nesse quesito. E aqui eu esqueci de mencionar, né? A gente tem normalmente essa subrede ou essa infraestrutura com roteadores, ela é operada por uma grande empresa de telecomunicações. Isso aí a gente chama de um ISP, ou um provedor de serviço de internet. Então, essas grandes empresas, como pegar lá na Europa, lá a Verizon, nos Estados Unidos a AT&T, aqui no Brasil a gente tem empresas como a Vivo, a Oi, elas operam esses grandes, essas subredes, elas possuem essa infraestrutura que permite a conexão nossa aos serviços espalhados aí pelo mundo. Aí tem algo que a gente tem uns termos, né? Porque se a gente for pensar o termo internet do inglês, net vem de rede. E inter, você está pensando em algo interredes. Então, sempre que a gente está falando de uma interligação de redes, a gente está falando de algo internet. Então, tem uma discussão muito grande no começo aí que surgiu a rede mundial de computadores, que o pessoal utilizava a rede mundial de computadores com I maiúsculo e o I minúsculo está se referindo a qualquer outra forma de interligar redes. Hoje em dia, o pessoal já esqueceu disso aí e ninguém mais encasqueta com essa questão do I maiúsculo e minúsculo, né? Mas, por questão de referência histórica, está aqui. O que é que tem mais? Pronto. Então, tivemos uma visão geral sobre as tecnologias usadas, sobre os usos e assim por diante. E agora a gente vai entrar na parte do software. Então, quando a gente vai colocar uma máquina para se comunicar com outra, você vai precisar escrever um software para aquela máquina, né? Aquilo ali. E quando se pensou em escrever um software para a rede, a ideia que se teve foi de subdividir as funções. Já disse por quê? Porque imagina aí que você faça um software só para fazer toda a função, né? E se você precisar alterar uma parte daquele software, você vai ter que alterar tudo. Então, ficava algo aí a longo prazo não escalável. À medida que as redes fossem crescendo, é algo que não daria certo. Então, normalmente, nós falamos em uma hierarquia de protocolo. Então, o que é um protocolo? O protocolo ele vai ter as regras que você vai usar para se comunicar com alguém. Imagina aqui que a gente está num ambiente com várias pessoas. Tem alguém falando, alguém quer falar, a pessoa vai lá, levanta a mão lá, né, dá a mão que quer falar. Que dali ele está sinalizando que quer falar, né? Porque se ficar um bocado de gente falando ao mesmo tempo, eles não vão conseguir se comunicar. Então, no nível de redes, tem várias funções envolvidas, como a gente vai ver, né? E essas funções, elas são distribuídas no que a gente chama numa hierarquia de protocolo. Então, a ideia é que você tenha uma estrutura desse tipo, você divida as coisas em camadas. Então, aqui a gente tem 5 camadas de um lado e 5 camadas de um outro lado. Então, a gente poderia pensar
computador 1 quer se comunicar com o computador 2 através de um meio físico, através de um cabo, por exemplo, né? Então, esse computador 1, ele vai ter o seu software implementado em várias camadas. Então, qual é a ideia? Bem, uma determinada camada, ela vai lá e faz uma determinada função e ela passa aquilo dali para a camada de baixo e solicita que ela faça uma outra função. E cada camada superior, ela vai contando com os serviços da camada inferior. Então, a informação, ela está fluindo nessa direção quando um quer se comunicar com dois. E aí, no final, vai ser passado através do meio físico e lá no destinatário, o que é que vai sendo feito? As camadas vão processando e repassando a informação até chegar na camada superior. Então, é como se uma camada de nível 5, por exemplo, ela se comunicasse diretamente com uma camada de nível 5 lá do outro lado. Mas, na realidade, ela está usando os serviços das camadas de baixo. A gente vai ver isso aí, um outro exemplo com a metáfora que mais ou menos ilustra um pouquinho isso daí. Então, da camada 5 comunicando com camada 5, a gente tem um protocolo de camada 5. Camada 4 com camada 4, a gente tem um protocolo de camada 4 e assim por diante. Então, o que a gente pode dizer é que as regras e convenções usadas na comunicação entre camadas de um mesmo nível são conhecidas como o protocolo da camada N, né? E eu chamo de um par essas duas entidades que estão se comunicando. Temos aqui algumas observações. A transmissão de dados ela vai ocorrer de uma camada para a camada inferior, dependendo se você está mandando ou recebendo. Se você está mandando informação, a informação está fluindo da superior para a inferior. Se você está recebendo, ela está passando da inferior para superior. Entre as camadas adjacentes tem uma interface, e a interface ela vai dizer o que é que uma camada oferece para a outra. Isso daqui eu costumo passar rápido, porque isso aqui tem muito um jargão lá da parte de orientação a objeto, de engenharia de software, que é algo que, até para mim, né, eu não entendo muito isso direito, aí eu confesso. Porque são coisas que é um pouco diferente a teoria da prática. Na hora que você vai escrever um software, você não está muito pensando nessas coisas aí. Mas aí os teóricos de software, eles pegam e dizem que você tem que fazer dessa forma. Então, a ideia, né, que você organiza uma estrutura dessa em camadas de protocolo e você possa implementar os protocolos de uma maneira diferente. Então, imagine aí que o cara vai usar lá o protocolo TCP, né, que é um dos usados na internet. Então, uma máquina lá da Intel, ela faz o TCP de uma maneira. Já a outra máquina lá com a outra arquitetura, sei lá, da AMD, ela poderia fazer o TCP de uma outra maneira. Isso aí não tem problema na hierarquia de rede, desde que elas ofereçam os mesmos serviços para as camadas superiores ou inferiores. Então, desde que a interface seja mantida dos serviços, não tem problema se você implementa o protocolo de uma maneira diferente. Se você codifica de uma outra maneira, né, aí você não precisa codificar igual, desde que você esteja fornecendo os mesmos serviços. Então, quando você chama um conjunto de camadas e protocolos, você tem uma arquitetura de rede. E os detalhes da implementação, como você faz o protocolo, eles não estão nem, eles não pertencem aí à arquitetura. E eu chamo uma lista com os protocolos usados de uma
pilha de protocolos. Depois eu vou dar um exemplo para vocês do que a gente teria uma pilha de protocolos. Tem um exemplo clássico, né, poderia citar, esse é um exemplo que tem lá no livro do Tannenbaum, que é uma arquitetura filósofo, tradutor, secretário. A ideia é que um filósofo queira se comunicar com outro filósofo que está em outro local. Só que um filósofo fala inglês, né, esse daqui, e o outro filósofo fala francês. Mas a mensagem filosófica, né, é a mesma, ela deveria ser independente aí da língua, né? Como se vocês estivessem pensando, sei lá, já assistiram aquela série, o Doctor Who, né? O Doctor Who, ele fala lá, né, com as pessoas de todas as galáxias e épocas, aí ele é como se tivesse um tradutor universal, né? Ele falasse em todos o idioma que ele fala é compreendido por todos e o que ele ouve também ele compreende de todos, né? Então, poderia estar pensando isso aí, é como se o Dr. Who ele tivesse uma arquitetura dessa a serviço dele. Então, o que é que o filósofo faz? Ele utiliza o serviço de um tradutor. Então, você tem filósofo, tradutor. Então, o tradutor ele vai fazer o quê? Ele vai traduzir aqui para uma língua neutra, nesse caso, da nossa aplicação. Essa língua neutra aqui é o holandês, nesse caso, né? Então, se a gente for pensar, o filósofo ele vai ter a função de pensar e mandar a mensagem dele lá para o dia, né? O tradutor ele vai ter a função de traduzir aquilo dali para uma língua neutra e vai passar aqui dali, vai usar o serviço de uma secretária aqui para finalmente mandar a mensagem aqui através da rede. Então, a outra secretária vai receber aquela mensagem, né? Se estiver usando um telégrafo lá, vai ouvir os pontos e traços e coisas do gênero, vai transformar aquilo dali numa mensagem em holandês, né? E vai passar aquilo dali para o tradutor. Aí o tradutor vai lá e converte para o francês e finalmente o filósofo vai receber a mensagem do outro lado. Então, a ideia é que filósofo está se comunicando com filósofo. Por quê? Porque a mensagem de um filósofo é endereçada a outro filósofo. Já aqui, o tradutor está se comunicando com o outro tradutor, porque eles escolheram uma língua neutra, o holandês, por isso que aí eles estão trabalhando junto, né? Então, tem um protocolo lá de educação entre os filósofos, o protocolo lá que utiliza a língua neutra dos tradutores, e aqui vai ter também o protocolo dos secretários, que eles vão ter que utilizar aí também a mesma tecnologia que permita com que eles trabalhem. Então, isso aqui é um exemplo meio ilustrativo, é meio diferente no software, obviamente, mas ilustra a ideia de um protocolo que nós, analisando os protocolos, nós vamos ver como isso vai ficar mais claro e depois essa ladainha de engenharia de software, ela meio que vai ser esquecida, né? E a gente vai substituir a abstração por algo mais concreto. Então, o que é que ocorre nas redes? Então, nas redes, você tem uma mensagem, um M, que você quer passar lá para o outro lado. M você quer passar para o outro. Então, você vai ter um protocolo daquela camada que vai dizer como é que você vai escrever aquela mensagem, né? Vai ter as regras aí para fazer aquilo dali direitinho. Nas camadas seguintes, você vai ter a função executada para aquela nova camada. Só que, para aquela função ser executada, a gente tem que passar informação adicional.
essa informação, a gente está adicionando um cabeçalho, informação para poder fazer aquela determinada função. E cada vez que a gente passa para uma camada de baixo, a gente vai acrescentando mais cabeçalho. Então, acrescentou na camada 4, acrescentou na camada 3, acrescentou na camada 2 e mandou a informação através do meio físico. Pode ser necessário até quebrar as mensagens, né? Dependendo se a mensagem ficou muito grande por conta de você estar acrescentando cada vez mais cabeçalhos. Isso aí é algo que a gente vai ver lá no protocolo IP, essa operação de fragmentação que se chama. Mas a ideia é você estar sempre acrescentando cabeçalhos. Então, eu vou abrir aqui, dar uma olhada, só mostrar aqui para vocês rápido. Vou abrir o Wireshark, o software que utilizo para capturar pacotes, porque aí a gente vê aí um exemplo de como fica essa questão dos cabeçalhos, né? A gente for pensar. Então, eu estou aqui com o Wireshark aberto, deixa eu só maximizar, que não vai ficar muito pequenininho. Vou começar aqui na rede Wi-Fi, está capturando aqui pacotes, né? Vocês estão vendo que tem um bocado de coisa que está aparecendo. Vou parar aqui essa captura e vou observar aqui alguma coisa. Então, eu vou pegar aqui alguma coisa aleatória aqui, né? O que é que você observa? Você observa nessa parte de baixo aqui um monte de dados, né? Tem dados aí em binário, estão sendo representados em hexadecimal. Alguns deles têm uma representação numérica aqui em outro lado, outros não, outros aparecem como uns pontinhos. O que é que a gente vai olhar, na realidade, o que está aqui, né? Então, na hora que eu clico em Data, tem 188 bytes. Isso daqui foi o que veio lá de cima, né? 188 bytes foi o que veio lá de cima. A gente poderia pensar como aquele M1, a mensagem. Aí, depois, foi acrescentado um cabeçalho. Esse cabeçalho aqui já é bem menor. Ele tem lá essa partezinha F3, 61, 20, 8100 e assim por diante. Isso foi a camada imediatamente inferior. Depois foi acrescentado outro cabeçalho, tá esse aqui. E, finalmente, a gente tem o último cabeçalho que foi colocado antes do pacote, né, de dados ser transmitido. Então, se for pensar, os dados ainda constituem a maior parte, mas os cabeçalhos aqui, eles foram acrescentados para poder a função ser feita, né, desses protocolos de redes envolvidos, né? Então, vem que está sendo acrescentado cabeçalhos e o que é que esse software aqui faz? Ele captura aqui embaixo, né? Então, você tem que capturar aqui embaixo, porque aqui embaixo você vai ter todos os cabeçalhos. Se você capturar aqui em cima, você só vai ter a mensagem, você não vai ter os cabeçalhos que foram acrescentados. Então, para pegar os cabeçalhos, você tem que ler, né, criar a cópia aqui embaixo para poder fazer isso. É o que o software aí faz. Então, veio lá o desafio dos caras, né, das pessoas, dos pesquisadores, desenvolvedores. Como é que eu projetava essas redes, né, com várias camadas? Aí você tem um número de funções que precisam ser feitas, como imagine aí que pode ocorrer erros aí no processo, um bit pode se perder ou se transformar, o 0 se transformar em 1,
Então, você pode ter que detectar se houve um erro ou não, corrigir esse erro, é uma função possível. Também é preciso você desenvolver um mecanismo de endereçamento. Vai mandar uma máquina para outra, então você tem que saber, olha, como é que eu localizo aquela outra máquina? Então, você precisa de mecanismo de endereçamento. E se a rede crescer muito, o que é que eu faço para escalar, né, para aumentar o tamanho dela sem ter que reformular tudo de novo? Como é que eu escolho as rotas? Imagine aí que tenha uma rota lá que esteja com problema. Como é que eu faço aí para optar por outra que está melhor, né? Como é que eu interligo as redes? Imagina que você tem uma rede que opera com um pacote lá bem grande e depois você vai com a rede que opera com pacotes menores. Então, isso aqui são problemas também. Também pode ter o problema quando você tem transmissores e receptores que operam em velocidades diferentes. Tem um equipamento mais lento e um equipamento mais rápido. O que é que faz para eles compatibilizarem velocidade? Tem também ainda qualidade de serviço. Como é que eu faço a aferição disso aí, da qualidade de um serviço bom? Tem ainda alguns outros problemas, quando você tem uma rede de difusão, meio compartilhado, questões de confidencialidade, né, de segurança, se eu precisar garantir que a minha informação não caia na mão de bisbilhoteiros. Então, tem várias funções que eu vou ter que colocar essas funções em camadas. Então, né, o que é que aconteceu? As pessoas trabalharam, né, e chegaram aí às suas soluções. Além disso, além desses serviços, a gente tem ainda o que nós chamamos de dois tipos de serviços diferentes, que são os serviços orientados à conexão e serviços não orientados à conexão. Então, imagina aí vamos pegar uma comparação, isso aqui é melhor quando a gente vê os exemplos. Imagina que você vai fazer uma ligação telefônica para alguém, né? Ligação telefônica convencional. Estou falando da telefônica via VoIP, tipo WhatsApp, né? Isso aí é outra história. Mas imagina se você vai fazer uma comunicação normal, né? Ou telefone fixo, telefone móvel, e você foi lá e discou lá o número da pessoa que você quer falar. Antes de você falar, uma conexão ela vai ser estabelecida. Então, você estabeleceu uma conexão e ali você alocou meio que um caminho físico entre a origem e o destino. E aí, uma vez que você estabeleceu a conexão, você passa a informação, que é a sua voz, e vai bidirecional, né? Vai a sua voz, a voz do outro e assim por diante. E depois que você termina de se comunicar, você encerra a chamada. E quando você encerra a chamada, a conexão é liberada, ou seja, aqueles recursos eles são alocados, são disponibilizados para serem alocados para outra pessoa. Então, isso aqui é um serviço orientado à conexão. Primeiro, você estabelece a conexão para você poder falar. No contexto de rede, você poderia ter uma camada, fala com a outra camada, depois de estabelecido uma conexão, se ela usar esse serviço. A outra possibilidade é ter um serviço não orientado à conexão. E aqui a gente tem como exemplo o sistema postal. E a ideia do sistema postal é você coloca lá o endereço do destino, o endereço da origem, o remetente e o destinatário, e aí você entrega aquilo dali no correio. E o que é que o correio vai fazer? O correio ele manda para um ponto seguinte, né? E vai fazendo isso de uma maneira que não depende. Se você pegar e imagina, eu vou mandar para minha mãe 10 cartas, né? Manda uma de cada vez. Cada carta ela pode seguir um caminho distinto, mas o objetivo é que ela chegue lá na minha mãe. Então, chegou lá no correio, ele vai, baseado no endereço do destino, ele vai tomar uma decisão, né? Então, a gente poderia pensar, cada mensagem ela carrega o endereço de origem e destino, e cada mensagem é independente. E dessa forma, ela pode seguir rotas diferentes. É diferente que
quando você está falando numa ligação telefônica, todos os seus pacotes de voz, eles vão passar pelo mesmo caminho. No não orientado à conexão, eles podem seguir caminhos distintos, né? Então, cada pacote é independente. Embora que, na maioria das vezes, eles vão para o mesmo lugar. Um bocado das coisas você vê que usa o serviço postal, que vai chegar em Petrolina, Juazeiro, ele vai vir para Salvador, Feira de Santana, e depois chega por aqui, na região. O caminho é mais ou menos o mesmo, mas não necessariamente aí isso tem que ocorrer dessa forma, seguindo essa analogia. Ainda a gente pode ter serviços confiáveis ou não confiáveis. Num confiável, a mensagem vai ser sempre entregue, né? Só que para uma coisa ser sempre entregue, aí você vai ter que fazer alguma coisa adicional, né? Imagina aí que você quer garantir que uma carta chegue de todo jeito lá no destinatário, né? Que ela queira ser sempre entregue. No mínimo, a pessoa que ficou a cargo do serviço, ela vai ter que criar uma cópia da carta, né? Vai ter que criar uma cópia lá, porque imagina que foi lá e o carteiro o caminhão do correio foi sequestrado e depois os meliantes lá botaram fogo, destruiu a mensagem, né? a carta, né? Então, se você está garantindo que o serviço é confiável, você no mínimo tem que pegar a cópia que estava guardada e tentar mandar ela novamente. Então, você vê que para uma coisa ser confiável, aí você vai ter que colocar coisas a mais, porque tem que ser confiável apesar dos pesares do que pode acontecer. Então, são coisas que tem lá no contexto de rede, né? A gente tem aí o serviço orientado à conexão, não orientado à conexão, confiável, não confiável, tem aquelas várias coisas que as camadas têm que oferecer, e aí, né, tem o serviço que elas realizam. Então, um serviço que elas realizam vai ser feito com base em operações básicas, primitivas, e o protocolo ele vai especificar as regras que a comunicação ela vai ter que seguir. A ideia é que o protocolo ele possa ser alterado desde que o serviço que se oferece de uma camada para outra ele não seja alterado. Então, se você imagina aí que você está oferecendo um serviço de entrega confiável para uma camada, aquele dali é o seu serviço. Você realiza aquele serviço através de algumas operações básicas, como, por exemplo, criar uma cópia da mensagem, guardar a cópia até que a mensagem, que haja uma confirmação, algo desse tipo. Já por outro lado, o protocolo, né, a forma como você se comunica para garantir esse serviço, ele pode ser alterado de alguma forma. Você pode codificar de uma maneira diferente, melhor, e isso daí não vai causar problema. Então, chegando já nos finalmente aí, teóricos, né, nós temos alguns modelos que foram propostos aí no mundo, né, no pessoal que quis padronizar as redes, as arquiteturas de rede. Esses dois modelos que a gente está falando são os modelos OSI e o modelo TCP/IP. Então, o modelo OSI, ele está aqui, né, mas na realidade ele não é algo que as pessoas constroem softwares baseados nele. Ele está mais como um referencial teórico, porque teve várias questões aí envolvidas, e deu, né, no final das contas, virou algo meio para fins teóricos e não é usado na prática. Então, ele foi um modelo de referência da ISO. A ISO é uma organização internacional que padroniza as coisas, então vocês já devem ter visto, né? A ISO 9000, ISO 9001, vários padrões desse tipo, padrões internacionais para as coisas, que no Brasil a gente tem os padrões da ABNT, ABNT, Inmetro, esses serviços daqui. O ISO é uma organização internacional que faz coisas aí nessa linha de softwares e coisas do gênero.
E ela criou o modelo OSI, que quer dizer interconexão de sistemas abertos. Então, a ideia é que você tem um padrão aberto para interconectar sistemas, ou redes, né? Esses sistemas aí são as redes aí que a gente está querendo. Então, o modelo ele foi elaborado com 7 camadas, com os nomes colocados: física, de baixo, enlace de dados, vai subindo, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. São as 7 camadas do modelo OSI. Aqui, essa figurinha aqui, provavelmente não está boa de ver, né? Aqui a gente tem em inglês, aplicação, apresentação, sessão, transporte e assim vai, né? Então, a gente está vendo aqui essas diversas camadas, tem de um lado e tem do outro também. E depois, né, depois da camada física, você vai ter o meio físico que vai ligar um lado para o outro. E tem aí o que é que foi utilizado, né? Por que é que eles chegaram lá em 7 camadas? Eles foram baseados em alguns princípios. Disseram que uma camada ela tem que ser criada quando houver necessidade de um outro grau de abstração. Cada camada ela tem que ter uma função bem definida. A função de uma camada deve ser escolhida tendo em vista a definição de protocolos padronizados internacionalmente, né? E tem aqui várias regrinhas aí, que vocês podem verificar, que era a ideia, né, o beabá para você chegar lá nessas 7 camadas aí que eles chegaram. E eles chegaram, né, no modelo. Ele não é uma arquitetura de rede, porque uma arquitetura você tem que ter os serviços e os protocolos, mas ele é um modelo. Ele vai dizer aí o que é que cada camada tem que fazer, o que é que você teria que ter em cada camada, qual a função de cada camada. Então, o modelo OSI informa o que cada camada deve fazer. Então, o que é que a camada física do modelo OSI tem que fazer? Deve assegurar o transporte de bits através de um meio de transmissão, né? Então, o que você precisa? Transmitir um bit através de um meio de transmissão. Então, o que é que você vai ter que lidar para fazer essa função? Você vai ter que ver como você vai ter que representar o bit, qual a duração do bit, as interfaces elétricas, mecânicas, os pinos usados, o sentido de comunicação, coisas nesse tipo, porque o objetivo aqui é você fazer um bit chegar lá do outro lado, né? Um bit, o 1 aqui, chegar lá do outro lado como 1, né? Então, vai ter que padronizar aí se vai ser os 5 volts, né? Quantos volts é o bit 1, qual o formato, se é um pulso quadrado, um pulso redondo, e assim por diante. Aí, né? Essa foi a camada de baixo, e à medida que a gente vai subindo as camadas, a gente vai sofisticando a função. Então, se a física era transmitir bits, a de enlace, que é a camada 2, ela vai transmitir quadros. Então, o que é um quadro? Um quadro já é um conjunto de bits. Então, poderia ter vários bitzinhos aqui, 1, 0 e assim por diante. E você tem que ter uma delimitação, né, entre alguma regra para dizer quando o quadro começa e quando o quadro termina. Então, vai ter, né, que pegar e dividir os dados em quadros, vai ter que enviá-los sequencialmente, um quadro após o outro, funções de regular o tráfego, isso, o tráfego está forte ou fraco aí, detectar erros ocorridos na camada física. Então, se por acaso um bit 1 virou um 0, você vai detectar aqui, né? E ainda em rede de difusão ainda tem uma subcamada de controle de acesso ao meio. Então, vê que acrescentou funções, né? A física era transmitir os bits, essa aqui já é transmitir os quadros, o quadro é um grupo de bits. E agora, né, à medida que a gente vai subindo, aí agora a gente acrescenta mais funções. A camada de rede ela já vai encaminhar pacotes entre a máquina de origem e a máquina de destino. Então, imagina que você tenha uma máquina
lá a origem, destino. Então, um camarada desse ligou com esse aqui e ligou com esse, né? E tem aqui vários envolvidos aqui no meio. Essas figurinhas aqui são horríveis, mas é o que dá para fazer. Então, a máquina A, no final das contas, quer se comunicar com a máquina B. Até então, né, a camada física, o que é que ela faz? Ela permite você transmitir os bits. Então, o bit pode ir de um lugarzinho para o outro, né? E o A se entendeu com esse daqui. A camada física dele se entendeu com a do outro. Aí, depois vem a camada 2, que já pegou os bitzinhos e já dividiu em quadros, em uns grupos maiores, né? E já acrescentou algumas funções, como a correção de erros. Só que, para chegar da origem até o destino, você vai ter que passar por vários elementos. Então, você vai passar por aqui, para ir por aqui, por esse caminho, né? É uma opção, mas você pode ir por outro. Então, a camada de rede, ela decide, tem essa função. Se eu vou mandar por aqui ou vou mandar por cima. Ela vai fazer o que a gente chama de roteamento, ou seja, escolher a rota, vai dizer para onde vai, né? Então, ela já faz uma função mais sofisticada, ela já vai ter que escolher, né, para onde mandar. Além disso, tem outras funções que poderiam estar nessa camada, como o controle de congestionamento, qualidade de serviço, né, bom ou ruim, e permitir que redes heterogêneas se comuniquem. Então, isso aqui é um trabalho até bastante complexo, você fazer com que uma rede de um tipo se comunique com a rede de outro tipo. Imagina aqui que é uma rede local com a tecnologia, entrou com a rede aqui da operadora com outra tecnologia, e aqui a rede local do destinatário é outra tecnologia. Então, essa camada de rede permite fazer isso. Aí pronto, aí depois, quando você fez a função da camada de rede, o pacotinho que você tinha em A já chegou no B, né? Então, ele já chegou lá no B. Então, a camada de rede já fez o seu papel. Aí você diz, e o que é que precisa mais? Bem, num computador, você tem vários programas ou vários processos, né? Aqui eu estou com vários processos abertos. Estou com o Wireshark, o Google Chrome, estou aqui com o Firefox, né? Vários softwares aqui funcionando. Aqui, muitos deles são de rede. Então, como é que eu sei, né, um dado que chega na minha máquina? Como é que eu sei que é para o Google Chrome? Eu sei que é para o Google Chrome através da função da camada de transporte. Então, a camada de transporte vai fazer a função. Ela faz a comunicação fim a fim entre processos. Então, você vai ter o processo meu, aqui o processo do Chrome, conversando com o processo lá que está lá no servidor lá da RNP. Esses dois processos eles estão se comunicando, né? E quem está fazendo essa função é a camada de transporte aqui, através de um protocolo chamado de TCP, agora, né, no contexto da internet. Bem, aí tem funções adicionais que ele pode fazer, como a entrega livre de erros, né? E basicamente é isso, comunicação fim a fim entre os processos. Aí depois ainda nós temos a camada de sessão. A camada de sessão, ela como ela não é usada na prática, eu não tenho nem muito como dar exemplo, né? Mas segundo o pessoal que criou o modelo OSI, a função dela era controlar quem fala e quando entre a origem e o destino. Tem uma analogia com operações críticas em banco de dados, né? Como eu nunca vi uma camada de sessão implementada, eu não sei exatamente se seria isso que elas fazem, né? Mas está aí como uma função do modelo. Tem também uma outra camada que não é utilizada aí na prática, que é a camada de apresentação.
que é a função, segundo os projetistas do OSI, é transformar a sintaxe dos dados sem alterar a semântica. Né? É meio abstrato isso daí. Né? Inclusive tem aqui, gerencia estruturas de dados abstratos. E, finalmente, tem a camada final, que é a camada 7, que é a camada de aplicação, que é onde vai estar os protocolos que o usuário interage. Então, quando eu estou colocando lá HTTP, HTTPS, estou usando um FTP ou outros protocolos aí desse tipo, eu estou usando a camada de aplicação. Então, o usuário, nesse caso, quem é o usuário? É o meu navegador web, aí, né? Ele está interagindo com o outro usuário, o navegador web com o servidor web, e está usando um protocolo de camada de aplicação. Aí, nesse caso, usando um protocolo, aqui a gente está usando o HTTPS, porque a comunicação ela está segura. Né? Aí. Então, foi o OSI e a gente tem um modelo TCP/IP. Né? O TCP/IP ele ocorreu lá nos primórdios da internet, que a ideia era interconectar redes heterogêneas, lá o projeto da ARPANET. E depois, né, o pessoal criou os protocolos e os protocolos TCP/IP, depois você chamou isso aqui também no arquitetura. A arquitetura, você não precisa especificar os protocolos, é um modelo, né? Você só diz quantas camadas tem e a função de cada camada. Mas aqui, como o pessoal também construiu os protocolos, então meio que confundiu a arquitetura com os protocolos TCP/IP. Então, o TCP/IP é bem mais simples, ele tem só 4 camadas, a aplicação, transporte, a camada de interconexão de redes ou internet, e a camada de enlace. Você vê que só tem 4 camadas e tem 3 camadas do OSI que não tem lá. Né? E aí, o que é que faz cada uma delas? A camada de enlace não tem muito a função, é uma interface. Camada internet é basicamente a camada de rede do modelo OSI. Camada de transporte também é bem similar à do modelo OSI, só que aqui a gente tem protocolos associados. Camada de rede, você tem o protocolo IP que foi criado. Foi criado um protocolo. Camada de transporte, você tem 2 protocolos. O protocolo TCP e o protocolo UDP. Está colocado. Um deles, o TCP, é orientado a conexões e é confiável. E o outro, né, o UDP, ele é não orientado a conexões e é não confiável. Então, tem essas 2 opções, dependendo do que for melhor o caso considerado. E a aplicação é onde vai estar lá os protocolos de nível mais alto. Aqui tem um exemplo do modelo TCP/IP, dos seus protocolos. Então, no nível de aplicação, você tem protocolos como o HTTP, o SMTP para e-mail, o RTP para transmissão de vídeo, coisa em tempo real, o DNS, um protocolo que a gente utiliza bastante aí na internet. Na camada de transporte, ele tem 2 opções, o TCP ou o UDP, como está colocado aqui. E na camada de rede, a gente tem um protocolo IP, protocolo ICMP para controle de erros. Camada de enlace, ele não está propriamente no modelo, né? O modelo TCP/IP ele consta dessas 2 camadas aqui, e o resto vai meio que interagindo com ele, né? Aí a gente teria aqui na camada de enlace as tecnologias de redes que são utilizadas. Né? O DSS está usando redes de cabo patrãssado, aí, sistema telefônico, Wi-Fi 802.11, poderia usar as redes Ethernet 802.3, sei lá, um FTTH, fibra ótica e assim por diante. Né? Mas o grosso aqui desse protocolo, do modelo TCP/IP, que já tem os protocolos, são esses protocolos, o TCP, o UDP e o protocolo IP, e além disso, o protocolo de controle de erros. Tem ainda os protocolos de roteamento, que eles não estão colocados aqui, né? Mas estaria nessa parte de internet aí. Bem, o que é que a gente vai utilizar nos nossos estudos?
A gente utiliza tanto o Tannenbaum quanto o Kurose, eles trabalham com um modelo em 5 camadas. Trabalha com a camada física, camada de enlace, rede, transporte e aplicação. Então, você nota que tem aquelas 2 camadas do OSI, sessão e apresentação, que não aparecem aqui. Elas não fazem falta hoje em dia, né? Então, está lá, né, só como um referencial teórico de como a gente resgatar uma perspectiva histórica de como as coisas foram feitas. Tem, né, as críticas aí a cada modelo, como que é que a comparação entre um e o outro, né? Eles não são modelos perfeitos, cada um tem as suas vantagens e desvantagens, mas o que é interessante ver é porque é que o OSI fracassou, né? Teve também foi a concorrência. Quando lançaram o OSI, já utilizavam o TCP/IP, então é como se o pessoal já tivesse feito as coisas e alguém depois querendo forçar você a padronizar algo. Isso aí não pegou bem, né? E tem também aí várias falhas de projeto que não tornaram isso daí muito viável. Além disso, o TCP/IP vinha no Unix, a versão anterior do Linux, e com isso, né, você já tinha um software embutido lá dentro e era muito mais fácil de utilizar, né? A gente já viu vários exemplos disso aí, principalmente com ferramentas Windows. Uma das grandes razões do sistema operacional como o Windows prosperar tanto você já vi com vários softwares ali embutidos. A mesma coisa ocorreu nesse contexto de rede, que você já tinha o protocolo TCP/IP implementado aí nesses ambientes Unix. Você não precisava instalar algo a mais. Deixa eu avançar aqui um pouquinho, né? Tem pouca coisa aqui para mostrar para vocês. Nós vimos essa questão geral das redes. Atualmente, a gente tem a rede mundial de computadores, a internet, como é hoje em dia, mas ela não era assim no começo, né? Então, a internet ela teve lá suas origens no final da década de 1950, era um projeto lá, ARPANET, era a rede da ARPA, uma agência de projetos ligados ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que a ideia era fazer uma rede tolerante a falhas. Então, se você pensar no sistema telefônico convencional, que você tem as centrais interurbanas e assim por diante, se você destruir uma central importante dessa, você inviabiliza todo o sistema. A internet, a ARPANET, né, a ideia é que se você destruísse aqui alguns elementos, você poderia comunicar por outros lugares e você não teria a interrupção do serviço. Então, a ideia era que ela pudesse resistir a guerras, né? Fazer isso. Aí tem aí o início, né? A coisa era bem primitiva, aí você tinha linhas com velocidades muito baixas comparadas aos padrões de hoje em dia, né? E ela já veio lá no começo o protocolo TCP/IP, né? Está sendo utilizado aí, veio com as versões do Linux, e à medida que essa rede foi crescendo, foi desenvolvido também o sistema de nome de domínios, o DNS, que você atribuía nomes ao invés de você ter endereços números, né? Endereços numéricos aí para fazer isso. E essas redes foram crescendo, a ARPANET, vê que à medida que ela foi evoluindo os anos, ela foi interligando cada vez mais universidades e institutos de pesquisas ligados aos militares dos Estados Unidos. Depois entrou a Fundação Nacional de Ciência, lá dos Estados Unidos, que absorveu a ARPANET e você tem uma integração, e aqui você já tinha o uso civil, universidades, laboratórios de pesquisa e museus, né? Então você não tem mais a presença militar estrita.
Aí eles mudaram de nome, né, NSFNet, depois entraram empresas privadas no meio, a rede virou a NSNet, e depois aí a gente, 1990, aí em diante, nós temos o surgimento da Wide World Web, e a internet ela se abriu para o mundo. Então a gente tem cada vez mais instituições e pessoas ligadas aí à internet, e aí virou de vez uma rede para todos. E aqui a gente tem o backbone, como era a NSFNet em 1988, vê que já tinha ligações entre as extremidades dos Estados Unidos, o backbone é a espinha dorsal, como se chama, né? E aí o que nós temos na internet de hoje em dia é uma arquitetura bem diversa. Então, na casa do usuário, as pessoas possuem ou rede de fibra hoje em dia, né, ou rede linha de escada, não é mais tão comum o acesso de linha de escada. E hoje nós temos fibra, temos as coisas via rádio, alguma tecnologia sem fio, ainda tem os tecnologias DSL, que você utiliza o telefônico, mas isso está paulatinamente migrando para a parte de fibra. E aí tem equipamentos que esses equipamentos, eles através de um provedor de serviço, você tem o acesso aí ao backbone da internet aí. Então, um provedor, ele vai se conectar com outros provedores e também lá do usuários móveis aí, redes de telefonia 3G, 4G, 5G, que vai entrar agora, né? Tudo isso está interconectado de alguma maneira na internet. E você tem aí os provedores disponíveis que fazem o direcionamento desses grandes volumes de dados. Então, note que quando esses grandes provedores eles passam por problemas, a gente tem problemas globais na internet. É algo bem complicado, né? Já teve lá um data center da Oi pegou fogo lá em Salvador. Você tem algum rompimento de algum cabo submarino de fibra óptica. Isso daí tudo são problemas grandes que podem tornar a comunicação das pessoas um pouco mais lenta. Aqui tem alguns desses serviços, tem a evolução, né? Eu falei linha de escada, isso aí foi uma das primeiras formas de acesso. Em 1996, aí, quando eu entrei na universidade, né, a gente utilizava aí, fazia uma conexão de escada de casa lá para um modem lá na universidade, para utilizar os serviços de internet. Depois vieram os provedores que ofereciam serviço, e aí ficou com isso aí por um bom tempo, até entrar aí as tecnologias como o DSL e o cabo coaxial, né? Isso aí principalmente nas cidades maiores, cidades pequenas, ficava aí com tecnologias como a conexão de escada. Aí hoje em dia ainda tem o DSL vendido, né? Mas coisas estão mudando para fibra e para o acesso móvel com as tecnologias de rádio 3G e 4G. 4G ainda é a maior parte aí das conexões mais rápidas que a gente tem hoje em dia. O que a gente tem mais? Tem a parte da telefonia móvel, que a gente está na 4ª geração, vem aumentando. A 5ª geração ainda vai ser licitada aqui no Brasil, que vai prometer aí você ter taxas de dados mais rápidas e uma latência maior. A gente deve falar um pouco aí sobre isso, falando dos meios físicos. Então, não vou falar isso. Redes 3G, isso aí a gente vai ver depois um pouquinho. Temos aí as redes sem fio, né? Redes Wi-Fi também a gente vai dar uma olhada sobre esse ponto. Aí ele vai ser colocado em seguida. Só ver aqui algumas outras possibilidades, né? Redes de sensores,
E o que eu queria encerrar essa aula de hoje é falando sobre quem gerencia as redes, né, no mundo, né? Quem padroniza essas coisas. Então, nós temos, a gente já falou da ISO, cria os padrões. Além da ISO, nós temos a ITU, a União Internacional de Telecomunicações. Temos o I3E, viram aqueles padrões I3E 802.3.11, assim por diante. A IETF, a Força de Tarefa de Engenharia da Internet, essa também, ela administra DNS, registros de domínio e coisas do gênero. A IAB, né, são todas organizações, eu acho que a gente colocou a maior parte, ainda tem algumas, como acho que a 3GPP, que cuida aí, tem os padrões aí de telefonia móvel, aí estão no meio. E a gente tem muita documentação de protocolos de internet, elas estão nos RFCs. Então, são documentos, o RFC é um documento que você acha aí na internet, então, lá você quer saber a documentação do protocolo HTTP, você vai lá e procura na internet RFC, não sei se é o 1616, tem os números aí direitinho, aí nos livros, que tem a documentação desses protocolos, é algo aberto, né? A gente está falando de protocolos abertos. Tem protocolos que são fechados, não teriam aí as normas deles publicadas. E aí, né, a gente tem grupos de trabalho do I3E, falou já do ponto 3 das redes com fio, ponto 11, mas tem outros, né? Tem um grupo do Bluetooth, tem um grupo do Zigbee, tem vários outros grupos que padronizam outros tipos de rede, né? Tem vários aí. Então, tem grupo aí que não dá em nada o trabalho deles, né? E outros que obtêm grande sucesso. Então, essa é a ideia para vocês de computadores. É algo um pouquinho chato, né? Eu não sei nem quantos aí conseguiram se concentrar aí até o fim, mas dá uma ideia, pelo menos, do que é que a gente tem que fazer. Que o que se estuda é meios físicos na disciplina e os protocolos de rede, né? São os protocolos que a gente vê nessa disciplina. E tá a mensagem geral, né? Que é interessante, as redes estão por aí por toda parte e que é interessante a gente conhecer um pouco aí no que é que está se metendo, porque vez ou outra, né, vocês podem trabalhar aí com essas coisas e é bom ter um pouco de conhecimento. Alguém questão? Tem uma pergunta, onde acessa as assíncronas? Tudo que sobre a disciplina vai estar lá na nossa página do AVA, né? O que é que... deixa eu colocar aqui a página do curso. Se for pegar aqui por enquanto, ainda não tem para vocês nenhuma atividade para entregar, uma atividade assíncrona propriamente dita, né? Porque a gente começou o curso agora, mas vai estar tudo aqui. Então, até agora, o que eu coloquei para vocês foi algumas informações de como a disciplina, alguns recursos bibliográficos, livros, slides e assim por diante. Tem o link aqui do vídeo da aula passada, o slide da aula de hoje, aqui alguns links, e vou colocar também a gravação dessa aula de hoje, né, para quem por acaso quiser fazer alguma consulta, achar útil, depois pode consultar. E toda vez que eu for colocando alguma atividade, ela vai estar sempre aqui, né, avisada para vocês. Vai ser a página, vou colocando mais coisa, até a gente ter o curso completo. Então, por acaso eu pedir algo para vocês fazerem, eu vou avisar, obviamente, nas nossas aulas síncronas, né? E vou colocar aí na plataforma para vocês fazerem.
E é isso, né? Eu acho que não tem mais nenhuma questão. Se não tiver, então a gente pode ficar por aqui. Por hoje, né, já foi até um bocado de tempo, até tomar uma água. Né? Então, o, então até a próxima, pessoal. Tenham um bom resto de semana e estamos aí, né? Qualquer coisa, só entrar em contato.